Pessoal, vamos dar continuidade então ao estudo do novo CPC. Hoje eu vou falar do artigo 1º ao artigo 12. Começa na parte geral, livro 1 das normas processuais civis, título único das normas fundamentais e da aplicação das normas processuais e o capítulo 1 das normas fundamentais do processo civil. Bom, o artigo 1º ele já estabelece a conexão com a Constituição da República e é uma boa novidade que esteja no novo Código de Processo Civil, porque o novo Código de Processo Civil ele tem que ser pautado na Constituição. Ou seja, normas procedimentais elas não estão alheias ao que a Constituição diz. Então, este é o artigo 1º. Quanto ao artigo 2º, ele diz que o processo começa por iniciativa da parte, se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei. Então, consagra o princípio dispositivo ou da inércia jurisdicional. Assim, a parte, com seu primeiro ato formal, que é a petição inicial, vai iniciar um processo. O artigo 3º é muito importante, eu quero destacar aí. Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito. Então, o comparativo dele é com o que a Constituição já traz em seu artigo 5º, inciso 35. E o parágrafo 1º diz: é permitida a arbitragem na forma da lei. Essa lei da arbitragem é a Lei 9.307, de 1996. E o parágrafo 2º fala: o Estado promoverá sempre que possível a solução consensual dos conflitos. Parágrafo 3º, a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. Bem, eu quero fazer o destaque que a gente vê uma mudança de espírito no novo CPC a partir desse artigo principalmente. Por quê? Porque agora a gente vê que o Estado ele vai dar primazia para a solução dos conflitos pelo consenso entre as partes, o que é bem melhor, que torna mais perto de chegar da solução consensual e da pacificação dos conflitos. E, para quem ainda não teve a curiosidade de procurar a diferença de conciliação e mediação, é que na conciliação existe um conciliador que pode fazer sugestões às partes de como fazer um acordo. Na mediação, esse mediador, ele aproxima as partes que já têm uma relação fática anterior. Na conciliação, não. Qual que é o exemplo? O exemplo e diferença é que na mediação ela envolve principalmente os casos de família. Então, aquelas pessoas que já tinham um relacionamento anterior, por exemplo, e agora estão brigando pela guarda de um filho, o mediador ele vai fazer a aproximação dos dois para que os dois, por si só, possam chegar num acordo. Mas ele não interfere nessa atividade de consenso entre as partes conflitantes. Já na conciliação, não existia essa relação entre os dois anteriormente. Então, vamos supor, existe um contrato agora de um consumidor com uma empresa, com uma sociedade empresária. Nesse caso, o conciliador ele vai sugerir algumas formas para que eles possam se conciliar. Então, não existe essa relação pré-estabelecida. Então, como eu disse, a mediação, um bom exemplo são os casos de família que tem esse vínculo anterior entre as partes. O artigo 4º fala da razoável solução integral do mérito, incluído a atividade satisfativa. Mostra o processo sincrético e a celeridade processual, que também é um direito garantido constitucionalmente. O artigo 5º fala: aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. Então, a boa-fé é um princípio que permeia a relação entre as partes conflituosas. Lógico que a gente não quer aqui partes que estão em litígio que eles se tornem amigos. Não é isso, mas eles devem
as partes devem tomar atitudes para que não possam embaraçar o processo, a atividade jurisdicional e que não cause mais conflito ainda do que o existente. Já são medidas acessórias, isso trazido do conceito do direito material. São atitudes que, por exemplo, não são aceitáveis quando uma parte tenta protelar demais um processo e o seu andamento. Então quebra essa boa-fé. A boa-fé não significa a amizade entre as partes, mas significa a lealdade que eles vão conduzir e atuar dentro de um processo. O artigo 6º já traz o princípio da cooperação entre as partes. Reforça a boa-fé e mostra que os sujeitos eles devem integrar essa relação jurídica processual de uma forma que não traga mais conflito, como a boa-fé também. E um enunciado importante que eu destaquei no meu blog é que o negócio jurídico processual não pode afastar os deveres inerentes à boa-fé e à cooperação. Esse enunciado é muito importante, por quê? Porque a gente vai ver que os negócios jurídicos processuais é uma grande novidade, não é como se diz, uma novidade que está presente inicialmente nesse novo CPC. O CPC de 1973, ele previa algumas possibilidades de negócio jurídico processual, mas traz com uma roupagem diferente, dando mais ênfase a esse negócio jurídico processual. Mas eu vou deixar para falar mais especificamente dele quando chegar na sua vez. Artigo 7º fala do tratamento paritário em relação aos exercícios de direitos e faculdades processuais, que deve ser garantido pelo juiz. O artigo 8º diz que o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e eficiência. Isso ao aplicar o ordenamento jurídico. A gente tem que lembrar aqui bem que um julgamento puramente principiológico, ele não deve ser a função que o juiz deve exercer, buscando todas as vezes que for resolver um caso que venha à sua mesa, resolver só por princípios. É óbvio que toda lei está pautada em princípios. Então, eu sugiro que deem uma lida com relação a essa força normativa dos princípios, mas temos que lembrar que a legalidade ela é um pressuposto inabalável da aplicação do juiz. O artigo 9º fala: não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Aqui já começa o princípio do contraditório. O princípio do contraditório está bem enfático no novo CPC, e é um contraditório real e efetivo. André, mas e se tiver uma decisão contra uma das partes que não foi ouvida anteriormente? Recorre. E é um caso de nulidade. Não atendeu o artigo 9º e não atendeu ao contraditório. Obviamente que a gente tem que ter pautado e ter em mente que a nulidade pressupõe um prejuízo. Obviamente que não significa também que todas as vezes as partes devem ser ouvidas anteriormente. Por quê? Porque há algumas regras, algumas exceções a essa regra, que estão no próprio parágrafo único desse artigo, que preza pela rapidez da decisão, pela urgência e necessidade de uma decisão rápida, e que não vai afastar o contraditório, mas ele vai ser postergado, diferido. Então, tem uma decisão anterior e depois abre para o contraditório. E mais uma coisa desse artigo é evitar aquelas decisões surpresas. Nada foi debatido com relação àquilo. Vem o juiz e dá uma decisão que não tinha sido discutida entre as partes. Porque a gente tem que lembrar que o contraditório
ele, além de ser informação, possibilidade de reação, ele também serve para que as partes possam influenciar na decisão do juiz. O juiz não vai tomar uma decisão antes e fundamentar depois. A fundamentação é construída pelas partes, a decisão é construída pelas partes e o juiz, ao final, chega com os argumentos debatidos. O artigo 10 diz que o juiz não pode decidir em grau algum de jurisdição com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado oportunidade às partes ou oportunidades de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Corrobora com o princípio do contraditório, mesmo naquelas decisões de ofício. A decisão de ofício não significa afastar o contraditório. Decisão de ofício é o juiz poder decidir sobre uma matéria de ordem pública sem que tenha sido cutucado pelas partes. As partes não precisam fazer o requerimento sobre essa matéria de ordem pública. Um exemplo é a prescrição. Porém, as partes devem ser ouvidas, ainda que essa decisão de ofício seja dada, porque elas podem influenciar e podem mostrar ao juiz que ele está errado, que não deve tomar aquela decisão. Evita, sim, recursos e atraso no processo. O exemplo da prescrição é muito bom por quê? Porque é uma matéria de ordem pública que deve ser reconhecida pelo juiz, mas a prescrição, como muitos sabem, ou todos vocês sabem, ela é uma matéria que pode ser afastada pela parte. A parte não pode querer afastar a prescrição que é a seu favor. Por exemplo, existe uma demanda contra a parte que está prescrita, mas a parte diz: olha, seu juiz, eu não quero que seja reconhecida a prescrição porque eu prefiro provar que o autor, por exemplo, está errado. Eu quero a improcedência do pedido e o julgamento de mérito porque as razões dele, autor, estão erradas. Então, é uma matéria conhecível de ofício, mas que também preza por esse contraditório. O juiz fala: olha, estou querendo decidir acatando a prescrição e encerrar esse processo. O que vocês me dizem, partes? Aí as partes vão influenciar nessa decisão do juiz. Passando para o artigo 11, ele diz respeito à fundamentação dos julgamentos do Poder Judiciário sob pena de nulidade. Óbvio que nem todos os processos são compatíveis com uma publicidade tão escancarada quanto como diz respeito àqueles, por exemplo, de casos de família, já que no parágrafo único diz: nos casos de segredo de justiça, pode ser autorizada a presença somente das partes, de seus advogados, de defensores públicos ou do Ministério Público. Então, a gente faz essa ponderação entre a publicidade, que faz com que o jurisdicionado possa e a sociedade possa controlar essas decisões judiciais, porque o Estado democrático de direito, ele precisa disso, que o povo que tem o poder controle os poderes, os ditos poderes, mas faz um balanço com relação a esses casos que prezam pela privacidade, para que não possa expor demais as partes. Então, a gente tem aquela crítica com relação ao segredo de justiça, porque na verdade não é um segredo, mas uma mitigação dessa publicidade, ok? E para finalizar, eu vou falar do artigo 12. Esse artigo 12, ele sofreu uma mudança da sua redação original. Na redação original, o artigo 12 dizia: os juízes e os tribunais deverão obedecer à ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acordo. Então estava escrito na redação original: deverão obedecer. Houve uma pressão da magistratura, claro, e esse artigo, o caput dele, foi mudado ainda em vacácio, no tempo da vacácio,
pela Lei 13.256 e passou a constar da seguinte forma. Veja aí. Os juízes e os tribunais atenderão preferencialmente à ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acordo. Então, o que era dever passou a ser preferência. E aqui existe um grande problema e várias críticas. Por quê? Porque se antes o juiz deveria obedecer a essa preferência, e a ordem, obedecer a preferência, não, melhor dizendo, obedecer a ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acordo, pautava esse artigo pela isonomia. É óbvio que, mas analisando o parágrafo 2º, existem alguns casos que comportam a exceção. Eles entrariam na preferência de julgamento dessa fila. Mas essa obediência era pautada, como eu disse, pela isonomia. Então as partes saberiam quando o seu processo julgaria. Isso era um ganho muito grande para o jurisdicionado, diziam os seus defensores. Como houve essa mudança, agora é preferencialmente essa ordem cronológica. Vai existir uma ordem, mas o juiz ele adota essa ordem para o julgamento se quiser ou não. Alguns doutrinadores dizem que essa preferência ainda é uma ordem para o juiz, que ele deve atender essa preferência. E se ele não atender essa preferência de julgamento, ele deve fundamentar. Mas eu vejo que, sob o argumento de que o juiz, ele que tem essa responsabilidade de saber e esse tato melhor com os processos e onde ele trabalha, que ele deve saber melhor organizar e gerenciar esses julgamentos. Mas eu acredito que a melhor forma de ver se esse artigo 12 daria certo ou não era deixar correr do jeito que estava, mas a gente não vai ter isso. Então, principalmente para você que está fazendo concurso, toma muito cuidado com esse artigo 12 e grave que agora é preferencialmente, ok? Bom, fica essa crítica por causa da quebra dessa isonomia que foi trazida inicialmente, mas foi o que o legislador propôs e atendeu essa pressão da magistratura. Enfim, dei uma passada rápida nessa primeira parte, nesses 12 artigos iniciais. Grave bem eles, porque eles são de suma importância para aplicação em todos os procedimentos, e não só dentro do novo CPC, ok? Então, se você gostou desse vídeo, eu peço que você se inscreva no canal, curta, compartilhe, e até o próximo. Muito obrigado.